Olha, já vi mais de uma vez as pessoas precisando tomar cuidado. Já vi para anúncio para vender. É o tal do chip da beleza. Tem chip no celular, agora tem chip para ficar mais bonito. Se é que isso realmente funciona. Como é que isso funciona? É perigoso, não é perigoso? Pode vender em qualquer lugar? Bom, nós pedimos aqui, então, ao Dr. Alexandre Rolle, que é vice-presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, para conversar conosco. Doutor Alexandre, obrigado aqui pela sua participação na Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando. Doutor Alexandre, o que é exatamente esse anúncio que está por aí dizendo use um chip da beleza? É propaganda enganosa na medicina, Heródoto, porque as pessoas querem ficar bonitas com uma fórmula mágica e isso não existe. Na realidade, esses chamados chip de beleza são implantes hormonais com altas doses de anabolizantes que vendem a ideia de que vai aumentar a massa magra, diminuir a massa gorda, mas na realidade são bombas com inúmeros efeitos colaterais. O problema é que essas propagandas se disseminaram nas redes sociais e as pessoas estão usando e abusando disso. Doutor Alexandre, que tipo de consequências isso pode representar para a pessoa? Quais são efeitos colaterais? Pode citar algum, por favor? Perfeito. Dos mais simples, espinha no rosto, queda de cabelo, aumento de pelos no corpo. No caso das mulheres, a voz começa a ficar grossa, o clitóris pode aumentar muito de tamanho. E eu falei que esses são os simples, porque tem os mais complexos, né? Pode ter alteração nas mamas, doenças nas mamas das mulheres, pode ter infertilidade, pode ter alteração no fígado. E existem já relatos de casos de doenças cardíacas e talvez até morte associado a esses implantes hormonais. Doutor Alexandre, então, são laboratórios clandestinos que produzem isso, vêm do exterior? Como é que é isso aí? Não, infelizmente é feito por laboratórios credenciados, por farmácias de manipulação, onde existe na realidade uma falha, no nosso ponto de vista, da lei das farmácias magistrais do Brasil, que permitem que elas manipulem qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Antigamente era só uma empresa que tinha no Brasil e hoje talvez nós tenhamos centenas de farmácias e de fábricas de implantes hormonais de norte a sul, de leste a oeste. Isso está virando um grave problema de saúde pública e com essa falha na legislação, a gente tem uma dificuldade de impedir que essa venda indiscriminada de implantes hormonais seja cerceada. Então é uma epidemia? Depois da epidemia de Covid, a gente está com a epidemia de implantes hormonais. E o pior, Heródoto, que aumentou muito durante esses anos da pandemia. As pessoas acham que ficaram em casa e precisavam de uma coisa mágica para ficar bonita. E, na realidade, a gente já tem brincado que, em vez de chamar chip da beleza, é chip da feiura. Porque quando estraga, estraga muito. Doutor, eu não tinha ideia do volume desse produto. Eu não tinha ideia, porque ninguém tinha ideia aqui desse volume. Avassalador. Na realidade, quando a gente faz uma análise rápida nas mídias sociais, virou um problema de todo médico recém-formado se diz especialista em implante e ele pega e... que é um comércio, tá, Heródoto? Para você ter uma ideia, eles compram esses médicos, esses implantes por algumas centenas de reais, 200, 400, 500 reais e cobram 2, 4, 5 mil reais e colocam esse implante em 15 minutos. Então você faz o cálculo rápido e entende que isso é simplesmente um negócio. Não se trata de curar doenças, de tratar doenças. Se trata de vender hormônios nos consultórios médicos às custas da saúde das pessoas. E tem uma parte que eu acho que é importante, Heródoto. Tem gente que sabe o que está acontecendo e tem gente que não sabe. Então, uma matéria como essa no teu programa é fundamental para fazer com que as pessoas que tenham dúvidas sobre o assunto entendam que é comprar gato por lebre, que é um lobo disfarçado em pele de cordeiro. É grave. Doutor Alexandre, não era um caso de haver uma intervenção, então, das autoridades de saúde? Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, sei lá. Como é que vende uma coisa dessa desse jeito?
Para você ter ideia, a gente começou uma denúncia na Agência Nacional de Vigilância Sanitária em novembro de 2021. Nós conseguimos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fizesse uma proibição da propaganda do hormônio gestrinona, que é o mais comum dentro desses implantes hormonais. A gente conseguiu fazer uma resolução do Conselho Federal de Medicina agora, há um mês e pouco atrás, que proíbe que os médicos prescrevam isso, mas isso ainda não foi suficiente para impedir esse fenômeno. Então, precisa mais gente trabalhando nisso, talvez Ministério Público. Então, as medidas estão sendo tomadas, só que a gente tem dificuldade de punir e de colocar em prática as restrições que já foram feitas. O problema continua. E o outro lado é alertar para as pessoas sobre os efeitos, como você disse agora há pouquinho, né? Perfeito. E é importante porque algumas celebridades, pessoas famosas, começaram a vir à mídia dizendo o que dava errado. Porque antes só tinha mulheres famosas dizendo que os implantes eram maravilhosos, que a vida delas melhoraram e parecia que era tudo beleza. E a gente conseguiu fazer com que algumas pessoas famosas fossem a público dizendo quando dá errado. Então isso também tem sido impactante, porque parece que era só coisa boa. Eu já falei isso em outras mídias e eu vou repetir. Todo mundo que fuma vai ter câncer? Não, mas o cigarro é a principal causa de câncer. Então, todo mundo que usa implante vai ter efeito colateral? Não, mas a maior parte das pessoas vai ter efeitos colaterais. Então, a gente precisa que as pessoas que tenham esses efeitos colaterais venham ao público e falem do horror que a vida delas se tornou. Porque parece que só os famosos que usam e que está dando certo é que aquilo seja uma verdade. E isso não está correto. Então, por isso que coisas como a gente está fazendo aqui é importante para alertar a população. Alexandre, realmente impressionante, né? Esse panorama que você traçou aqui. Eu acho que muita gente está muito atenta a isso, né? Muito atenta, porque tem eu não imaginava que isso aqui tivesse essa dimensão que você acabou de colocar aqui para a gente. Né? E da necessidade de educação de um lado, dos agentes da saúde do outro lado. Isso, imagino que isso como você lembrou agora há pouquinho, é um grande negócio, né? Eu estou vendendo beleza. Eu não preciso fazer academia, não preciso ficar correndo por lá e tal. É só botar um chipzinho aí. Eu, por exemplo, já ficaria 0 quilômetro. Acho que não, mas tudo bem. Porque eu acho que ele ia te estragar que tu tá ótimo. Eu não sei se eu tenho cura, mas de qualquer forma, né? Doutor Alexandre, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Alexandre Rolho, vice-presidente, Departamento de Endocrinologia Feminina, Sociedade... Você prestou atenção no que ele falou? Ela falou, inclusive, das farmácias de manipulação. E nós já conversamos aqui sobre isso. Se as farmácias de manipulação quiserem o espaço para responder, lógico, não só ela, qualquer um que porventura seja alvo aqui de algum comentário, quiser espaço é só dizer e estará garantido. Agora, tem muita gente ganhando dinheiro? Tem. Tem muita clínica de embelezamento? Tem. E muitos nem são médicos. São de profissões assemelhadas à medicina. E até se apresentam como doutor e doutora. Olha isso aí. Depois do que ele acabou de dizer das consequências disso, dos efeitos colaterais, eu acho que é necessário as autoridades sanitárias chegarem e dizer, olha, pode, não pode, enfim, aí entra o critério técnico. Bom, daqui para frente a avaliação é de sua responsabilidade.